E eu gostaria de compartilhar com você o porquê que você precisa ter uma vida de conquista. Lá em Mateus capítulo 28, do versículo 18 até o 20, você percebe aqui a grande comissão. Deus nos comissionou para conquistar. Não existe uma outra possibilidade a não ser conquistar. Não existe uma outra possibilidade a não ser dar certo. Quando você cresce com outras possibilidades na sua cabeça, você vai sofrer muito. Por quê? Porque não existe possibilidade para fracasso. Não existe possibilidade de não multiplicar. Por quê? Porque a unção já foi liberada sobre a sua vida. Por que eu comecei contando essa história de um irmão que orou para casar e Deus disse: eu já enviei. Sabe, quando Deus comissionou os discípulos, quando Deus liberou a sua vida, quando Deus disse: vá, prega o evangelho, Deus não falou para você ir sozinho. Deus não falou para você ir morrer. Deus, Ele te preparou, te comissionou e te deu autoridade. Sabe, pastor, eu estou com medo, e se eu não casar, e se eu não multiplicar? É porque você não teve a percepção correta. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, essa palavra portanto é o motivo em qual você deveria ir. Por quê? Ele te deu autoridade para você ir. Ele te deu autorização. Sabe quando você chega em um condomínio e se o morador não autorizar você entrar, você não entra. Você pode ter muito dinheiro, você pode ser uma pessoa relevante, mas não entra. Por quê? Porque você não tem uma autorização. E com a autorização você entra no condomínio. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem muita gente que está pregando o evangelho, que está liderando célula, que está discipulando pessoas, mas você está fazendo sem a revelação da autorização. Porque quando você tem revelação que Deus te autorizou, não existe timidez, não existe crises emocionais, não existem inseguranças e não existem incertezas. Sabe, uma criança, ela é perfeita, mas não é desenvolvida. Então você é um líder de célula, você é um discipulador, ou você é um solteiro. A promessa já foi liberada, Deus já está se movendo, Deus já está movendo os céus e a terra para favorecer você. Mas às vezes você não consegue enxergar a coisa acontecendo, mas você já foi liberado, autorizado. Ide, portanto, prega o evangelho. Já que Deus te deu autoridade, você pode ir. Radicais Livres, esse é o nosso tempo. Esse é o tempo de nós vivermos uma grande colheita. Por quê? Porque Deus já te autorizou. Você sabe que um homem de Deus da Bíblia chamado Jeremias, ele não teve a percepção da autoridade de Deus sobre a vida dele. Jeremias diz que foi ungido como profeta desde o ventre materno da sua mãe. Mas quando ele percebeu, falou: Deus, mas é o seguinte, eu não passo de uma criança, não tem como, só existem impossibilidades. E Deus disse: Jeremias, abra sua boca, e eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Não se preocupe com as suas crises, não se preocupe com as impossibilidades, porque eu estou te dando autoridade sobre as nações. A sua identidade, ela muda completamente. Por quê? Você percebeu, você teve percepção. É como o livro Solteiro por Enquanto. Não é porque você está solteiro que você está desocupado. Porque você está solteiro. Eu me lembro quando eu cumprimentei a Flávia na igreja, Deus me disse: pega somente na mão dela, porque hoje está cumprimentando a sua esposa. Eu falei: aleluia. Porque Deus me deu autoridade. Vou dizer, quando Deus te dá uma autorização, ninguém pode parar você. Deus te deu autoridade, não é demônio, não é falta de dinheiro, não é Exu caveira, não é ninguém, nada e nem ninguém pode parar. Por quê? Porque você tem uma autorização.
Ah, eu sou muito pequeno, eu sou muito alto, não sei falar direito, acabou, você saiu da equação. Você só é um meio como Jeremias. E é tão interessante que quando nós percebemos a vida de Paulo, o grande apóstolo Paulo, ele teve 3 experiências na vida dele. E é sobre essas 3 experiências que eu gostaria de compartilhar com você. Sabe, ter uma experiência com Deus muda completamente a sua vida. Pastor, eu estou com lutas terríveis na minha vida. Às vezes, a experiência que você teve foi pequena ainda. Porque quando a experiência que você tem com Deus é tão profunda, tudo perde o sentido. As suas paixões se tornam insignificantes na sua vida. Os seus valores se tornam insignificantes. Mas por quê? Porque você encontrou algo muito mais poderoso. A experiência que você teve com Deus supre todos os vazios que você carrega dentro de você. Você sabe que a base em qual Paulo conquistou, Paulo foi um grande conquistador. Mas por que o apóstolo Paulo foi o que foi? Experiências com Deus. Experiência muda completamente a sua vida. Tudo que você está envolvido, quando você tem experiências profundas, fala, uau, eu vou crescer, eu vou conquistar. Você precisa entender a base das pessoas que conquistaram, aonde que as coisas começaram. Sabe, Paulo começou com uma experiência poderosa com a luz de Deus. Eu vou dizer, pastor, será que é difícil vencer algumas coisas? Eu vou dizer para você, ninguém vence nada. São as experiências que nós temos com Deus, que nos levam a viver coisas incríveis em Deus. E é tão interessante, lá em Atos capítulo 9, não precisa projetar, meu tempo é curto. Paulo tinha um rumo na vida dele. Paulo tinha um propósito na vida dele. Mas a experiência que o apóstolo Paulo teve, Saulo, a primeira experiência dele, sabe o que aconteceu? Mudou o rumo da vida dele. Uma vez, uma moça falou assim, pastor, eu quero fazer uma faculdade. E eu disse, que faculdade você quer fazer? Você sabe que o que você escolhe define a experiência que você teve. Ela falou, eu quero fazer uma faculdade que dê dinheiro, que seja boa no mercado, que esteja em alta. Eu disse, você é uma pessoa muito perigosa. O que é isso, pastor? O seu futuro está em risco. Porque você é uma pessoa que não foi transformada por uma experiência genuína com Deus. O rumo da sua vida é definido por dinheiro, por oportunidade. E um dia você vai casar, um dia você vai ter filhos. E o que você vai ensinar para os seus filhos? Propósito ou uma carreira? E sabe o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Saulo, quando ele teve uma experiência com Deus, ele mudou o rumo da vida dele. Mas tem uma outra moça que começou a fazer uma faculdade, ela decidiu ser assistente social. Primeiro dia de aula, o professor disse, se eu fosse vocês, eu não estaria aqui, essa profissão não vinga, não dá dinheiro. E aí as pessoas, algumas saíram, mudaram a cabeça, mudaram o motivo delas. E uma moça levantou e falou, professor, eu não estou aqui por conta de dinheiro, estou aqui por conta de uma vocação divina. As pessoas ficaram quietas e os anos se passaram. Essa moça hoje é uma grande pastora. Mas o que levou essa pessoa a chegar aonde ela chegou? O rumo da vida dela. A primeira experiência que Saulo teve na vida dele, ele estava indo para Damasco, era um perseguidor dos crentes, da igreja. Simplesmente a luz de Deus, a vida de Deus, uma visão divina de Deus, apareceu para Saulo. Diz assim, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Brilhou, apareceu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, 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 por que me persegues? Mas levantando-se, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo nada. Então levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, nada podia ver.
e guiando-os pelas mãos, levaram para Damasco. Esses 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nada bebeu. A experiência que Saulo teve com Deus, levou ele a ficar 3 dias cego. A experiência que Jacó teve com Deus, levou ele, Deus tocou na sua coxa. Saiu de lá consciente e convicto que Deus tinha tocado a vida dele. Até o nome dele foi mudado. É muito importante que você entenda que algo aconteceu dentro da vida desse homem. O rumo dele, o lugar para onde ele estava indo mudou. 3 dias sem enxergar, sem fome. Sabe experiências que nós temos com Deus, que coisas dentro de você começam a ser tocadas, você começa a ser transformado, você começa a mudar a sua percepção, porque todos que estavam com Saulo ficaram mudos, porque perceberam, algo aconteceu aqui, não é normal. Quando você tem uma experiência com Deus, Deus te transforma de dentro para fora. Eu me lembro quando eu era recém-chegado na igreja, eu queria casar com uma moça louca da cabeça. Eu imaginava uma moça doida, aventureira, gostasse de esporte radical, sempre pensei assim. E eu era seminarista, líder de célula. Aí eu comecei a perceber que aquela área da minha vida era uma área muito perigosa. Por quê? Coisas dentro de mim. Eu vim do mundo com uma visão sobre relacionamento. Cheguei na igreja e continuei nessa área com a mesma visão. Quantas pessoas no mundo você queria ser próspero, aí você chega na igreja, a sua visão é a mesma. É nessa área que a luz de Deus tem que entrar na sua vida. Comecei a ter experiências com Deus, e Deus começou a transformar a minha vida por dentro. E eu comecei a mudar completamente a maneira de enxergar. Paulo perdeu a sua visão natural, mas Deus estava dando para ele uma visão espiritual. Moisés, quando teve uma experiência com Deus na sarça, ele ficou gago. A experiência foi tão profunda que ele ficou desestabilizado. Você imagina Paulo convicto para onde ele iria. De repente Deus muda, transforma a vida daquele homem. Ele muda completamente o rumo da vida dele. Talvez você entrou aqui em áreas da sua vida. Deus quer tocar. Deus quer produzir experiências profundas no seu coração. Essa foi a primeira experiência que Paulo teve. Deus mudou o rumo da vida dele. Sabe quando você tem um dinheiro e esse dinheiro tem um rumo? Deus aparece na história e Deus muda o rumo desse dinheiro. Os irmãos conhecem a minha história de casamento. Quando eu consegui um dinheirinho para dar entrada num carro, eu falei, Flávia, nós temos um dinheirinho aqui, o que a gente faz? Dá entrada num carro ou continua abençoando os adolescentes que não têm dinheiro da igreja? Ela com o olho cheio de lágrimas falou, Ricardo, você sabe qual que é a minha resposta? Eu falei, eu também já sei qual que é a minha, eu só queria saber se eu vou ser feliz ao lado de uma mulher que não tem um carro. O carro é insignificante para mim. Eu abracei ela, nós choramos e demos um propósito para o dinheiro do carro, que não foi a compra de um carro. Quando você tem uma experiência com a forte luz de Deus, tudo na sua vida que tem rumo. Eu não queria ser líder de célula, eu faço muita coisa. E eu falei, Deus, eu não posso ser um líder de célula agora. Já passou essa fase da minha vida. Mas quando eu percebi que a luz estava queimando no meu coração, não tinha para onde eu correr. Não tem para onde você correr, porque a experiência é tão profunda. E eu percebi que não tinha para onde eu correr. Assumi uma célula. Mas Deus já tinha me dado a autoridade para liderar uma célula. Tudo que Deus te der de visão espiritual, Ele também te dá provisão espiritual. Uma unção que você ainda não tem para fazer aquilo que você ainda não fez. A unção é nova, a unção é fresca para você fazer aquilo que você não sabe fazer. Há muitos anos atrás, quando eu era obreiro, tinha uma moça que a gente cuidava dela, ela liderava uma célula numa escola pública, ali em Pirituba, um lugar terrível. E ela era muito perseguida pelas pessoas da escola. Algumas pessoas até cuspiam nela.
aloprando ela, a crentinha, a pastorazinha. E ela falou: Deus, eu vou desistir. E ela decidiu desistir. No intervalo ela ficou na sala. E ela começou a chorar muito. O Espírito Santo começou a falar com ela: a luz. Você pode decidir algo na sua vida, mas a última palavra, quem decide é Deus. Ela decidiu não entregar, levantou chorando, andando pelo corredor, e juntou aquelas pessoas. Lá tinha um jovem, fumando maconha, doido, que sempre aloprava aquela moça. Mas quando aquele jovem olhou para aquela moça, viu ela chorando, falando do amor de Deus, Deus disse para esse jovem: eu te amo dessa proporção. Ela não precisaria estar aqui. E a mensagem dela tem lágrimas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o melhor dele. Hoje esse jovem é um pastor que foi ganho numa escola, porque uma moça decidiu mudar o rumo da vida dela e continuar o que Deus colocou no coração dela. A segunda experiência que o apóstolo Paulo teve na vida dele, ele tinha um currículo, ele tinha uma bagagem, ele tinha reconhecimento, ele tinha relevância, era muito importante em seus dias, mas por conta também da revelação que ele teve de Deus, ele entendeu que tudo que ele sabia, tudo que ele tinha, todo o seu currículo, não valia nada comparado à vida que Deus tinha para ele. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei como perda por causa de Cristo. Quem está falando aqui não é qualquer pessoa. Era alguém muito importante. Era alguém muito inteligente. Ele entendeu que Cristo era muito mais importante do que tudo que ele sabia, tudo que ele tinha e tudo que ele era. Só abre mão de algo quando você entende que é muito mais profundo e poderoso a proposta. Deus nos faz propostas. Que proposta é essa? Propósito. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio. Eu perdi tudo, mas tudo que eu perdi, eu considero como refúgio, como um nada. Se outras propostas, que não é o propósito de Deus, brilhe os seus olhos ainda, é porque a experiência que você teve com Jesus não foi suficiente ainda. Ele trouxe você nessa madrugada aqui para te conquistar ainda mais e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Nós deveríamos ouvir pessoas inteligentes. Me preocupo muito com pessoas que não ouvem pessoas inteligentes. Quantos pastores fundamentados na palavra, embasados, e você ouve e fala: não, eu acredito mais no que eu ouvi na internet, não sei não. Quando você tem a experiência com Jesus, a única coisa que você quer é ser achado nele. O que é ser achado nele? Quando as pessoas olharem para você, não deveriam enxergar o João, a Maria, o Robson, deveriam enxergar Jesus. Essa moça que foi pregar na escola chorando, o rapaz foi para o encontro com Deus, eu acompanhei ele. Falei: o que você via nessa moça? Ele disse: muitas coisas, mas teve um dia que eu vi Jesus na vida dela. E esse dia que eu vi Jesus na vida dela, a minha vida foi transformada. Paulo disse: eu quero ser achado não na minha inteligência, não na minha habilidade, eu quero ser achado nele. O maior sucesso muitas vezes é o fracasso que você tem. Quanto mais você fracassa, mais você reconhece
que só o Senhor pode fazer um milagre na sua vida. Só Ele pode abrir portas na sua vida que ninguém consegue abrir. Ele é tudo o que você precisa. Ele é a sua justiça, Ele é o seu advogado, Ele é o seu amigo, Ele é o seu pastor, Ele é o seu pai. Ele é aquele que direciona você. Ele é aquele que socorre você nos piores dias da sua vida. Eu sou um improvável de carteirinha. Minha primeira célula foi com alguém que cuida de sítio, como é que chama? Com um caseiro de sítio. Fechei células. Não fui o melhor aluno do seminário. Eu não tinha outra opção na minha vida, a não ser me apegar na justiça de Deus. Quem são os radicais livres? Sabe aqueles que vão fazer a história? São aqueles que vão para os núcleos, vão para as escolas, vão casar, vão ter filhos, e vão ser aqueles que vão dizer: Senhor, eu quero ser achado no Senhor. Eu quero que o Senhor cresça e eu diminua. Eu quero que Jesus seja visto, não eu. Radicais livres não é um grupo de jovens talentosos. São aqueles que Cristo se manifesta. Ele é a estrela da manhã. Ele é tudo o que você precisa. Outra experiência que Paulo teve na vida dele. Ele estava numa cadeia, amarrado num tronco, no lugar mais baixo da cadeia. E antes dele ir para a cadeia, ele foi açoitado. E depois jogaram ele numa cadeia. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar a Deus. Acontece um terremoto naquela cadeia. O carcereiro começa a ficar com medo dos presos terem fugido. Paulo começa a gritar: estão todos aqui. Todos os presos tiveram a oportunidade de fugir, mas a presença de Deus não deixou ninguém fugir. O que faz você vencer o mundo, não pecar, não é coisas, é você ter encontrado a pérola de grande valor. O que leva um homem açoitado, amarrado, não reclamar da vida, simplesmente adorar a Deus, ao único que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós vivemos num tempo onde as pessoas valorizam a aparência. Valorize a presença de Deus, jovem. O Billy Graham, as últimas mensagens de Billy Graham foi num culto de jovens. Sabe qual foi a mensagem do Billy Graham? Ele disse que o maior desafio de Davi era centralizar Deus e vencer as distrações e as aparências. Eu vou dizer para você, jovem, só tem uma forma de não se distrair. É quando você está completamente focado naquilo que Deus colocou no seu coração. Esses dias quase que eu bati o carro. Fui entrar numa rua para desviar o trânsito. E eu olhei, a primeira coisa que eu olhei foi para o Waze, para ver se recalcularia a rota e aumentaria o tempo. Porque eu queria chegar mais rápido. Quase que eu bati o carro. Eu vou dizer uma coisa para você. Para que eu fui entrar naquela rua? Eu vou dizer, quando você está focado, o seu olhar não é para mais nada. Um dia um homem me disse: pastor, como que eu faço para que minha mulher nunca me traia? Falei, quando a sua mulher olhar para você e você perceber que você é o único homem da vida dela, que ela é completamente apaixonada por você, ela não vai ter olhar para mais ninguém.
quando o nosso olhar estiver completamente nele, tudo perde o sentido. O que é se guardar para casar? O que é ser perseguido? O que é mãe e pai pegar no pé? Tudo perde o sentido. A presença de Deus vale mais do que tudo. Por Ele e para Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor a Ele. As pessoas cantam essa música e muitas delas não percebem. Isso é mais do que uma música. Isso é uma vida. Isso é uma vida. Gasta tudo. Tudo. Por amor a Ele. Coloque o seu olhar na presença. Tudo vai perder o sentido.